Está no ar mais um episódio do programa Descomplicando a Lição, que objetiva dar aos professores alguns delineamentos para que eles possam ministrar diante da sua classe com inteligência. Nessa semana, a lição vai apresentar um assunto que é muito importante. Lembrem que nós estamos estudando sobre alusões, imagens, símbolos, no intuito de entender as profecias. E as histórias bíblicas que estão sendo narradas nesse trimestre, elas são uma força enorme cognitiva para que nós entendamos a verdade presente para nós, o povo de Deus atualmente. Então, nesta semana, na lição número 11, nós vamos estudar sobre dois personagens, Ruth e Esther, que são personagens proféticos. E eu chamo a atenção dos professores para essas histórias, essas duas histórias que contam aspectos proféticos profundos e que precisam ser entendidos porque o povo de Deus está vivendo exatamente as mesmas coisas que esses dois personagens do passado viveram. Então vamos à lição e vamos ver a figura que abre a lição. E essas figuras já viram que são muito instigantes. Eu tenho tido o prazer de ler os comentários que colocam e algumas pessoas dizem: muito obrigado por ter aberto os nossos olhos para essa ilustração, nós passarmos por ela sem prestar atenção. Elas, na verdade, são um resumo muito inteligente da lição. E nessa semana, não poderia ser diferente. O que nós temos? Como são duas figuras que passaram, por cerimônias de casamentos, a ilustração está aqui, mostrando a recuperação de uma noiva, que, no caso tanto de Ruth como de Esther, vieram de situações que eram situações problemáticas, de instabilidades. E no caso de Ruth, especialmente, era muita vulnerabilidade por ser ela uma pessoa estrangeira. Então, o que nós temos aqui na figura é a recuperação de uma situação de vulnerabilidade que é viabilizada porque nós passamos por dentro da igreja e colocamos nossos pés sobre a verdade, sobre a palavra de Deus, e isso vai nos levar a sair de uma situação vulnerável, uma situação de desequilíbrio, para uma situação de estabilidade. Essa figura mostra muito bem isso, o caminho mediante a igreja que leva à recuperação, à salvação. O verso para memorizar, nessa semana, diz: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Esse texto, que é um texto do livro de Esther, mostra o que vai acontecer com o povo de Deus. Nós vamos passar por momentos de instabilidade, e essa história ela é uma história lapidar para que nós entendamos qual é o comportamento que deve ser assumido diante de uma situação dessa. E a ideia que está aqui é a seguinte: mantenham-se firmes, porque vocês serão vitoriosos. E nós vamos ver isso através das histórias que estarão sendo narradas na lição dessa semana, com a visão profética muito clara. A premissa para o início do estudo é esta: o Senhor revelou ao seu povo os perigos que se aproximam, não para que eles fiquem temerosos, mas para que possam estar preparados. Isso é um trecho do Testemunhos para a Igreja, no volume 5, página 452. Ou seja, o que a profecia traz para nós não objetiva causar medo, mas objetiva ser um farol que vai nos iluminar o caminho para que nós nos preparemos e tenhamos a reação adequada frente à adversidade que a profecia está declarando que ocorrerá.
Então, abrindo o estudo dessa semana, nós vamos deparar com os seguintes aspectos: as profecias implícitas e tipológicas que estão nos livros de Ruth e Esther. Geralmente nós lemos esses livros simplesmente com um olhar nostálgico, né, de ver a história que passou com elas. Lemos essas histórias com um olhar muito simples às vezes. Na verdade, elas são profecias implícitas que vão nos ensinar como devemos estar preparados para os eventos que virão. Em Ruth, o que nós vamos ver? O poder da bondade. E em Esther, o que nós vamos ver? O poder da beleza. Essas duas virtudes não são virtudes simples. Nem a bondade é uma virtude simples e nem a beleza é uma virtude simples. A bondade é uma virtude espiritual e a beleza também é uma virtude espiritual. E nós vamos ver isso agora através do relato dessa lição. Chamo a atenção para o auxiliar do professor, como sempre tenho feito, porque geralmente os professores não querem gastar um tempinho manuseando bem as ideias que estão ali no auxiliar, mas é muito importante que façam isto. E é no auxiliar que nós temos a noção lógica do estudo que o autor da lição quer que nós façamos. Então, olhando isso aqui, nós podemos abrir a lição com um pouco mais de capacidade. Então, o primeiro assunto é o poder da bondade. Lembrem que a bondade está entre as virtudes que são cobradas por Deus como a segunda virtude mais importante. A primeira é a justiça, a segunda é a bondade, ou a misericórdia. Vamos ver como isso aconteceu, como nós não podemos aprender através da história de Ruth sobre a bondade. Mensagens proféticas através dos acontecimentos, personagens e estruturas narrativas. A Bíblia usa tanto palavras como eventos para comunicar a vontade de Deus e seus planos. Ou seja, essas narrativas, esses acontecimentos, essas personagens, na verdade, são estruturas proféticas que, se olhadas de forma correta, irão nos ensinar demasiadamente a igreja atual. Então vamos ver que profecias há no livro de Ruth que nós podemos usar para nós atualmente. Há uma profecia messiânica. Nós sabemos que é da linhagem de Ruth que vem Davi, que é a raiz genética do Messias. Não é verdade? Ruth é uma mulher moabita que entra para o povo de Israel e se torna ancestral de Davi e de Jesus. Eu não sei se os professores estão lembrados quem são os moabitas. São um povo que é descendente de Abraão, mas descende de Ló, o sobrinho de Abraão. São dois povos que vêm de lá. E os moabitas são um deles, né, que são filhos que Ló teve com as duas filhas depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Estão lembrados, as duas filhas prepararam ali um jeito de a descendência continuar. E houve um incesto. E os moabitas são produtos, são povos que vieram dessa situação. Eles sempre foram inimigos de Israel. E Ruth era uma moabita. Mas olha só o que aconteceu. Ela se torna, na verdade, uma ancestral de Davi e, por consequência, uma ancestral de Jesus. Então vejam que no reino de Deus, mesmo inimigos poderão ser aceitos. Essa é uma lição importante que, de pronto, nós precisamos ver. Então, aqui está o texto que comprova isso, que é o
o texto do capítulo 1 de Mateus, onde Mateus fala da genealogia de Jesus. Diz: Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe, melhor dizendo, a Boaz. Lembrem que Raabe era uma outra estrangeira, né? Nós estamos vendo aqui uma narração de como não há limites para a graça de Deus. Ela alcança todos. Então, Raabe era uma estrangeira e ela acaba sendo raiz da descendência do Messias. Ela gera Boaz e Boaz gerou Ruth. Ela gerou de Ruth a Obed. Quem era Obed? Obed era o bisavô de Davi. Ele era o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, e era, aliás, era o bisavô, não, era o avô de Davi, né? Então, ele era pai de Jessé, ele gera a Jessé, e Jessé gerou Davi. E de Davi vem o Messias. Portanto, Ruth, na história dela, está contida uma profecia messiânica. Isso cumpre uma profecia sobre a inclusão dos gentios no plano da salvação. Muito importante isso que nós estamos vendo aqui. Ou seja, não há definitivamente limites étnicos no projeto de salvação do reino de Deus. Então, e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. A ela recorrerão os gentios. Isso é uma profecia de Isaías. Vejam como a Bíblia está toda correlacionada, não é? Então, Ruth, como estrangeira, enxertada na linhagem messiânica, representa uma profecia viva da inclusão dos povos gentios no reino de Deus, como descrito por Paulo em Romanos, capítulo 11. Então, a primeira noção profética do livro de Ruth é a inclusão de gentios no povo de Deus. Ok? Então, nós vamos aqui ver um pouco esse personagem que é Boaz. E lembrem que Boaz também descende de uma estrangeira que era Raabe. E ele aparece aqui como redentor profético. Boaz atua como Goel, que é uma palavra do hebraico que significa resgatador. Figura legal no Antigo Testamento que representa alguém que compra de volta aquilo que foi perdido. Esse é um conceito importante quando nós vamos ver o trabalho messiânico. É importante que esse conceito esteja muito claro para nós, né? O Messias, ele é um Goel, e que o Goel é um resgatador que vai trazer de volta alguma coisa que estava perdida. Então, o Goel aponta, ou melhor, Boaz aponta profeticamente para Jesus como redentor da humanidade. Um texto que está em Tito 2, verso 14. Jesus redime e integra tanto judeus como gentios em um só corpo. Vejam então aqui a profundidade profética que nós encontramos nessa história contada no livro de Ruth. Então aqui eu tenho um quadro que mostra a profecia implícita e o cumprimento dessa profecia no Novo Testamento. Então, inclusão dos gentios na linhagem messiânica. Isso aqui é uma coisa tão importante, não é? Porque o Messias não é uma exclusividade judaica. Aqui está a primeira interpretação incrível. Os judeus eram para atrair o mundo, mas eles se fecharam, vamos dizer, num gueto, e nunca se misturaram com o mundo no sentido espiritual. Ou seja, eles não evangelizaram o mundo. Mas esses livros estão trazendo a noção de que era necessário isso. Então, houve uma inclusão de gentios na linhagem messiânica.
porque o plano da redenção abrange a todos. E houve o cumprimento disso em Jesus, que trouxe o evangelho para os gentios. Boaz aparece nessa profecia implícita no livro de Ruth como o redentor. E o cumprimento deste símbolo de Boaz como redentor se deu com Cristo, que é o redentor da humanidade. Também estava implícita na profecia do livro de Ruth o nascimento de Obed, avô de Davi. E isso se cumpre profeticamente porque a profecia do Novo Testamento dizia que o trono de Davi seria eterno. Então, Jesus, descendendo da linhagem de Davi, torna o trono de Davi um trono eterno. Muito bem. Então, vamos entender esse raciocínio olhando o que está escrito aqui abaixo. Ruth como profecia viva. Os gentios que são enxertados na videira verdadeira, que é o texto de Romanos 11, são representados por Ruth. E de uma forma ainda indireta por Boaz, né, que descende de Raabe. Mas também Ruth, ao se casar com Boaz, ela representa a noiva estrangeira que é aceita pelo noivo, tal como a igreja é a noiva de Cristo, que inclui gentios e judeus. A igreja de Cristo é uma mescla de judaísmo com cristianismo. Então, podemos agora entender com mais profundidade essa figura, que é a figura do Goel. Qual é a função do Goel como redentor no Antigo Testamento? O termo Goel, que vem do hebraico, que significa remidor ou resgatador, é uma figura prevista por lei, portanto legal, que no Antigo Testamento apresenta várias funções, todas ligadas à redenção daquilo que foi perdido. Então aqui a gente tem uma definição importante, né? O Goel é o que resgata algo que se perdeu. Então, ele pode resgatar, por exemplo, terras que foram perdidas da família. Lembrem que para cada tribo, ou seja, cada família, ao entrarem na Terra Prometida, eles receberam uma porção de terra. Estão lembrados disso? Então, ao longo da dinâmica da vida, as pessoas poderiam ir vendendo suas terras. Mas havia uma lei que fazia com que essas terras, depois de um tempo, voltassem ao proprietário original. Se o proprietário original não tinha como resgatar, entra a figura do Goel para resgatar terras perdidas da família. Também o Goel podia casar com a viúva de um parente que havia falecido sem ter filhos, para preservar a linhagem, que isso é chamado na Bíblia de o levirato, está em Deuteronômio 25. Então ele podia se casar para que o parente que faleceu não perdesse o nome. Nós já vamos ver isso aqui mais adiante. E também o Goel entra como a pessoa para redimir o parente que havia se tornado escravo por dívida. E essa parte do dever de um Goel tem uma relação direta com nós outros, que somos escravos do pecado. Então, é um conceito muito importante. E ele se torna, então, o resgatador de uma dívida que a pessoa que era o devedor não tinha como, definitivamente, pagar essa dívida. Então, o Goel, que era um parente próximo, era a pessoa responsável por resgatar esse escravo. E, por fim, ele podia ser também o vingador da morte de um parente, ou seja, alguém foi assassinado e o Goel, então, entra como vingador de sangue. E isso também é uma noção muito importante
que vai ter um desdobramento escatológico no final da história. Satanás, que é o nosso destruidor, irá pagar com a própria vida, porque Deus, através de Jesus, que é o nosso Goel, vingará a nossa morte. Muito bem. Então, no caso de Boaz, ele age como um Goel. Por quê? Porque ele resgata as terras de Elimeleque, que era o marido falecido de Noemi. Lembrem que Noemi, a família dela, né, esposa de Elimeleque e 2 filhos, migraram de Israel para a terra de Moabe, porque Israel estava passando por um problema muito sério. Economia quase falida. E eles então se transferem para lá para salvar a vida. Só que as terras que pertenciam a Elimeleque, que estavam no território israelita, foram tomadas por alguém, porque ele migrou para um outro país. E o que aconteceu? Boaz resgata essas terras. E por fim ele casa-se com Ruth, que era esposa de um dos filhos de Noemi, mas que não tivera descendência. E ele, nesse caso, deu descendência a Malom, que era o esposo de Ruth, não é? O falecido marido, que não tinha tido descendências. Então, se nós pegarmos todo esse conceito já aqui demonstrado, nós podemos entender o seguinte: o Goel é a manifestação divina do princípio da substituição. Nós vimos isso em lições passadas, como Deus usa o princípio da substituição para que o pecador não morra. Isso foi, eu acho que nas primeiras lições desse trimestre, esse assunto foi tratado aqui. Se puderem voltar lá nos vídeos que estão gravados, vocês vão ver que há um princípio da substituição que é analisado em relação aos sacrifícios que eram feitos no santuário. Era o princípio da substituição. Alguém morria para que o devedor não morresse. Então, o que nós podemos ver nessa manifestação divina do princípio da substituição? No Boaz nos mostra o raciocínio que está por trás dessa história. O Filho do Homem deu sua vida em resgate para muitos. Esse é a lição mais importante que a história de Boaz nos traz. Muito bem. O Goel, podemos vê-lo agora como um agente do levirato. Lembrem que o levirato era o quê? Era um aspecto legal que permitia que um parente próximo, no caso um irmão, por exemplo, ou um parente muito próximo, pudesse casar com uma viúva que não tinha filhos, para que o morto não desaparecesse, o nome dele não sumisse, né? Não tivesse o apagamento. Então, embora o levirato fosse originalmente obrigação do irmão do falecido, em casos onde não havia irmãos diretos, o parente mais próximo, o Goel, poderia voluntariamente assumir essa responsabilidade, como fez Boaz. E aqui está o trecho de Ruth que caracteriza ou traz o documento de que Boaz serviu como Goel, nesse caso, né? Cumprindo como agente do levirato. Também Ruth, a moabita, mulher de Malom, comprei para ser minha mulher, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Ou seja, o filho que nasceu não levava o nome de Boaz, levava o nome de Malom, que era exatamente o levirato. Então, Boaz se casa com Ruth, mas o filho que nascer será contado como um filho de Malom, e não como de Boaz, a fim de manter o nome de Malom vivo entre o povo de Israel. Isso era visto como um ato de honra, misericórdia, fidelidade e aliança. Mas principalmente um ato de justiça,
porque não é justo que uma pessoa desapareça da história. Está claro? Vejam como a justiça no reino de Deus é uma coisa importante demais. Nós precisamos ir entendendo todos os aspectos para nós podermos lidar bem com essa virtude, esse valor que é a justiça. Então, a herança do morto, nesse caso, também é preservada. Além de suscitar descendência, o Goel redime a terra do falecido, garante que a terra não vá para estrangeiros e que a herança prometida, que está associada com aquele nome, não desapareça. Se nós quisermos ampliar um pouco a compreensão dessa situação, de Goel salvando a herança, Jesus como nosso Goel, nós vamos ver isso mais para frente, ele também garante a nossa herança. Qual é a herança que nós temos? A Terra, o nosso planeta. Quem usurpa essa herança por ausência do dono? Satanás, não é? Que coopta Adão para o sistema dele e se aposta da herança de Adão, que era a terra. Com a vinda de Jesus, o que aconteceu? Depois que Jesus ressuscita, ele tem uma entrevista com Deus no céu, ele vai ao céu e volta. Esse é o relato que está na Bíblia, nos Evangelhos. Ao voltar, ele diz uma frase importante: a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ele faz o papel do Goel que resgata a herança. Está claro? Então, qual é a dimensão espiritual e profética desse ato, o ato do Goel? Esse princípio carrega uma camada profética poderosa. Vamos entender isto. Cristo é o nosso Goel supremo. Jó, capítulo 19, diz: eu sei que meu Redentor, o Goel, vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele nos resgatou do pecado, pagando o preço com seu sangue. Ele nos restaura a família de Deus. Ele nos casará com ele mesmo, como noivo e noiva, segundo Apocalipse. Ele redime nossa herança eterna. Ele intercede por nós como um parente que assume nossa causa diante do rei. Então eu tenho aqui agora um quadro que resume o papel do Goel. O Goel físico e o Goel espiritual. Então, o Goel casa com a viúva e gera um filho para o falecido. Do ponto de vista espiritual, do significado disso na profecia, quer dizer, Cristo assume a humanidade e gera filhos espirituais de uma raça caída. O nome é restaurado em Israel. Do ponto de vista espiritual, vejam bem isso aqui, o nome de Adão é restaurado em Cristo. Ou seja, a humanidade é redimida. Adão perdeu o domínio, não é verdade? Portanto, perdeu o nome. Cristo, que é o Goel, ele restaura isso. Eu volto a repetir a frase dita pelo próprio Cristo: a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. A herança da terra é resgatada, ou seja, o elemento literal aqui pode ser entendido como Jesus restitui a herança da vida eterna. O pecado nos fez perder a terra, que foi usurpada, e nos fez perder a vida. E Jesus, como nosso Goel, restaura isso. E a viúva é resgatada da miséria. Do ponto de vista espiritual, a igreja é resgatada e exaltada como noiva do Cordeiro. Ou seja, vejam que camadas profundas estão na leitura de um livro que normalmente nós lemos com olhos muito simples e que, felizmente, o autor da lição nos traz como que colocando diante de nós camadas que estavam ocultas, não é verdade? Então vejam bem,
Eu tenho aqui um outro quadro que mostra a comparação entre o que nós perdemos com Adão e o que Jesus, como Goel, realizou. Então, o elemento aqui é a condição espiritual. O que Adão perdeu? Ele perdeu a vida espiritual. Ele espiritualmente ficou morto ali. E essa história está na Bíblia. E Jesus se referia aos gentios, por exemplo, e aos judeus, em algumas ocasiões, como mortos. Há episódios onde Jesus fala com toda clareza: eu vim para que tenham vida. Mas como assim tenham vida se nós estamos vivos? Não, nós não estamos vivos, nós estamos mortos espiritualmente. Isso é uma discussão, talvez, para uma outra lição. Mas quero que entendam isso aqui. Adão perde a sua vida espiritual e Jesus é o espírito vivificante como Goel. Ele diz: eu vim para que tenham vida. Do ponto de vista da descendência, Adão se torna escravo do pecado. E o Goel, que é Cristo, gera não mais filhos do pecado, gera filhos regenerados. Ou seja, devolve o nome para o que foi vencido. Do ponto de vista da herança, Adão perde a vida eterna e perde a terra, perde o domínio da terra. Jesus, como Goel, restaura a herança celeste. Em relação à lei, Adão se torna rebelde e não tem mais capacidade, porque está morto espiritualmente, de observar a lei. Mas Jesus, como Goel, traz o cumprimento da lei através da graça. E o propósito universal, ou seja, qual era o propósito que Deus tinha quando cria a humanidade? A humanidade deveria ser um refletor do caráter de Deus. O que Adão perdeu, ele desonra o caráter de Deus. Mas o que Cristo trouxe como Goel, justificação, por causa da vida pura que ele viveu, portanto, ele representa a Deus, e ao copiar a vida de Jesus, a igreja pode se tornar restaurada e justificada por causa do caráter de Jesus. Esse é o trabalho de Jesus como o nosso Goel. E muito importante isso tudo que nós estamos vendo. Estamos entendendo talvez uma camada de informação profética que deve ter passado despercebido para muitos de nós, não é verdade? Então, aqui tem um quadro comparando as três figuras que estão no livro, né? As duas figuras físicas, Ruth e Boaz, e Jesus, que não está exatamente no livro de Ruth, mas é representado ali, não é? Profeticamente está lá. Então, olha só, Ruth era uma estrangeira de Moabe. Boaz era um israelita de Belém. O que Jesus faz? Gera filhos de Deus. Ruth era uma viúva em um estado de desesperança e pobreza. O que Boaz fez? Ele é o parente remidor que se casa com Ruth. E o que Jesus fez? Ele é o redentor da humanidade. Ruth está em um estado de desesperança e pobreza. Aqui está um reforço, não é? Há uma noção na teologia hebraica que diz o seguinte: se a Bíblia diz alguma coisa, preste muita atenção. Mas se ela repete, preste mais atenção. Então aqui tem uma repetição. Ruth, num estado de desesperança e pobreza. O que aconteceu através de Boaz? Um resgate. E Ruth sai da miséria. O que aconteceu com Jesus? Ele resgata a humanidade do pecado. Então você tem um quadro de comparação aqui, profética, profunda, que está nas páginas, né? Esse quadro está nas páginas
da narração dessa história do livro de Ruth. O Goel é aquele que entra no meio do desastre para quebrar a corrente da culpa, substituindo o transgressor, restaurando a dignidade e reabrindo o caminho da bênção. Que é exatamente o quadro que nós estamos aqui, né? Ruth, plena desgraça, Boaz entra como Goel, que livra Ruth, mas Jesus entra como o Goel que livra toda a humanidade de um quadro de desgraça. Muito bem. Então, fechando isso tudo aqui, o que nós podemos entender? Na Bíblia, o Goel não apenas resgata coisas ou heranças. Ele se oferece no lugar do culpado para que o nome seja restaurado, a herança seja devolvida, a linhagem seja preservada e a justiça da lei seja satisfeita. Ou seja, nós temos uma camada espiritual aqui que vai muito além de heranças e coisas físicas. Então, a substituição, ou seja, aquela regra, né, de substituição que nós vimos nos sacrifícios, esse é o ponto-chave. O cordeiro morre no lugar do pecador, ou seja, o nome é restaurado. O Goel paga a dívida do falido, a herança é devolvida. E Jesus quebra a maldição do pecado ao se tornar maldição por nós. A justiça da lei é satisfeita. Então, nós temos aqui um ensinamento extremamente importante e profundo. Assim, o Goel interrompe legal e espiritualmente o curso das consequências destrutivas do pecado, assumindo a culpa para que o transgressor possa viver. Este é o conceito da substituição. Nós estamos vendo isso aqui, nós vimos isso numa das lições no início do trimestre, e agora estamos vendo uma aplicação profética profunda do processo da substituição. O Goel. Agora vamos para o livro de Esther. Que história fascinante é a história do livro de Esther. Ela consegue ter uma coragem que, para mim, é impressionante. Dos trechos do livro de Esther, o que mais me impressiona é ela dizer: se eu perecer, pereci. Ou seja, era uma pessoa com uma noção de sacrifício e de abnegação extremamente aguda. E é muito importante nós entendermos que mensagens estão no livro de Esther. Tendo como esse pano de fundo a questão do Goel, Esther também representa um Goel. E nós vamos ver aqui paralelos entre Esther e nós. A beleza de Esther. O que o autor da lição está chamando a atenção para esse trecho da Bíblia é que há um poder também na beleza. Se há um poder na bondade, e nós vimos ali como funciona a bondade, estudando o livro de Ruth, nós vamos agora ver o poder da beleza. E beleza na Bíblia é caráter. Esther tinha duas coisas importantes. Ela tinha beleza física e beleza de caráter. E esse é digamos, o conjunto mais importante de uma pessoa. A beleza é a moeda número 1 do mundo, é ou não é? Qualquer pessoa bonita, fisicamente, é mais aceita, não é verdade? Infelizmente é assim que acontece. Mas se ela une beleza física e beleza moral, portas são abertas de uma forma extraordinária. E nós vamos ver então que há um paralelo entre a beleza, o poder da beleza de Esther e o povo que está vivendo no fim dos tempos. Então vamos ver aqui. Santidade e fidelidade, que é um pedaço da beleza de Esther, está descrita como o povo remanescente guardando os mandamentos e tendo fé em Jesus.
Está em Apocalipse 14. O aspecto da beleza, que é o caráter moldado por Cristo, está descrito na Bíblia, no livro de Gálatas, como sendo o reflexo do fruto do Espírito. Do aspecto da beleza, da graça no testemunho, lembrem que ela se apresenta para o rei, e o rei, por causa da beleza de Esther, não estamos falando de beleza física, estamos falando do caráter dela, ele estende o cetro. E isso está descrito em 1 Pedro 3,15 como dar razão da esperança com mansidão e temor. Ou seja, o povo remanescente terá como sua característica a guarda dos mandamentos, que é parte da sua beleza, terá os frutos do Espírito, fazendo parte da sua beleza, e saberá da razão da sua esperança com mansidão e temor, que constrói a beleza do povo de Deus remanescente. Em relação ao amor altruísta, Esther tinha essa dimensão, ela teve um amor altruísta. Eu citei ainda há pouco que a frase que mais me impacta é ela dizer: se morrer, morri, se perecer, pereci. Ela tinha um amor altruísta. E isso também vai estar no povo de Deus, está descrito em João, em Atos, como serve como corpo vivo, socorrendo e amando o próximo. E, por fim, a obediência iluminada. Esther tinha essa dimensão na sua beleza. E o povo de Deus também vive uma fé operante, fundamentada na verdade. E o respaldo bíblico é João e Tiago. Nesse quadro aqui, nós vemos já de pronto o que nós precisamos ver ao ler o livro de Esther. Mas aqui embaixo tem: a beleza de Esther foi o canal usado por Deus para libertar o povo em tempo de crise. A beleza espiritual da igreja remanescente, sua santidade, verdade e amor visível, será um instrumento divino para glorificar a Deus e conduzir outros à salvação no tempo do fim. Essa é a mensagem do livro de Esther, nesse parágrafo que acabamos de ler aqui. E é com esse olhar que nós vamos entrar no livro. Aqui eu tenho uma tabela comparativa entre o povo o povo judeu que estava vivo na época de Esther, e o povo que vai estar vivo no final dos tempos. Em relação à identidade, o povo de Esther, que eram judeus, eles sabiam que eles eram o povo da aliança, que estavam espalhados no Império Persa. Lembrem que esse povo que está descrito aqui no livro de Esther foi um povo que jejuou, que orou e que pediu a Deus. Portanto, era um povo fiel. E o povo remanescente também será fiel de todas as nações. No aspecto de liberdade religiosa, o povo judeu, nos dias de Esther, teve Mardoqueu, que era tio de Esther, não é? E ele não se prostrou diante de Amã por fidelidade à lei de Deus. Características de um povo fiel. O que vai acontecer com o remanescente? Ele também não se prostrará, ele vai guardar os mandamentos de Deus e terá fé em Jesus, e não em qualquer outra personagem. A motivação da perseguição, né, era o ódio de Amã pela fidelidade de Mardoqueu. O que vai acontecer no tempo do fim é o ódio do dragão contra os santos por sua fidelidade. Ou seja, é um quadro comparativo aqui importante. No aspecto do tempo de angústia, no tempo de Esther, o povo estava angustiado e por isso jejuou e intercedeu por 3 dias. E parece que houve um silêncio de Deus. Em relação ao povo remanescente, eles também terão um tempo de angústia como nunca houve. E vai parecer que Deus também vai estar em silêncio.
Do ponto de vista de intercessão decisiva, Esther intercede diante do rei com o risco da vida, que foi o trecho que eu já citei aqui várias vezes. Se perecer, pereci. Cristo intercede no santuário celestial da mesma forma. Em relação à providência divina, no tempo de Esther, Deus não é citado no livro, mas é claro que Deus está dirigindo os acontecimentos de todos os eventos ali. Esther não sobe para a condição de rainha por nada, não é? Era a mão de Deus dirigindo. E a gente já vai ver aqui nas lâminas sequentes que Esther subiu para um tempo especial. E vamos ver a comparação dessa subida de Esther ao posto de rainha em relação ao remanescente, o que vai acontecer com a expectativa de Deus em relação ao povo remanescente. Mas aqui, nós sabemos que Deus está operando, embora no livro de Esther o nome de Deus não apareça, mas no final dos tempos, Deus também parece que está oculto, mas Ele está conduzindo toda a história. Isso para nós não é nenhuma novidade, não é? E a vitória e a exaltação final. Os judeus são salvos e são honrados, Mardoqueu é exaltado. E o povo fiel, remanescente, também vai ser salvo e vão receber a coroa da vida. E qual é o destino? No caso da época de Esther, o destino dos inimigos, no caso Naamã, é a morte. Naamã é enforcado na própria forca que ele tinha preparado para enforcar Mardoqueu. E enforcar todos os judeus da época. E o que vai acontecer no tempo do fim com o inimigo, o destino dele será Satanás destruído num lago de fogo. Então, os irmãos têm aqui, como nós estamos nos relacionando com professores da Escola Sabatina, tem um quadro comparativo importante para mostrar relações que há entre essas histórias e a igreja atual. Muito bem. Para um tempo como este, Mardoqueu usa essa frase para dizer para Esther: olha, você está como rainha, não foi por causa da sua beleza física. Era um plano de Deus. Deus te coloca lá para um tempo como este. Então, Amã é uma figura tipológica de Satanás, especialmente dentro da teologia do grande conflito. Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu. Assim como Satanás, Amã não se contenta em atacar uma pessoa, que era Mardoqueu, mas deseja destruir todo o povo. E por qual motivo? Ódio contra a lealdade ao verdadeiro Deus. Essa situação contada no livro de Esther, ela encontra um eco na profecia do capítulo 12 de Apocalipse. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência. Então, o que nós podemos entender disso tudo que está sendo visto aqui? Amã, como Satanás, ataca a aliança e tenta apagar o povo que carrega o nome de Deus. Por tudo isso que foi comentado aqui, nós já podemos entender essa frase: para um tempo como este. Quer dizer, Esther é levantada por Deus no momento de grande instabilidade. E o povo de Deus também é levantado para isso. 1844, o povo de Deus recebe, depois de um grande desapontamento, uma missão, que são as 3 mensagens angélicas. Vocês estão lembrados disso, não é? Então, movido por orgulho e desejo de adoração, Amã queria ser reverenciado e ficou irado, porque Mardoqueu não se curvou. Essa situação que está no livro de Esther
ecoa em Isaías capítulo 14, onde Satanás diz que ele subirá ao céu e será semelhante ao Altíssimo. Portanto, invoca adoração para ele. Novamente, chamo sua atenção para um tempo como este. Os irmãos estão fazendo a ligação do que está sendo narrado no livro de Esther com o que vai acontecer conosco no final dos tempos? Todos esses episódios acontecerão de novo. Agora, o orgulho ferido, a exigência de honra e a intolerância à fidelidade dos justos são traços satânicos claros em Amã. E aonde é que nós vamos ver isso no final dos tempos? Vai continuar aqui mostrando aspectos do caráter de Amã para que nós entendamos como os poderes que estão aí nas profecias para o tempo do fim também atuarão. Amã manipula poderes terrenos para decretar a morte dos fiéis. Ele usou o rei Assuero para aprovar um decreto de morte contra os judeus. E isto é exatamente o que o Satanás faz. Ele usa poderes políticos e religiosos para perseguir o povo de Deus. Em Apocalipse 13, ele opera por meio da besta e decreta que quem não adorá-lo será morto. Vejam bem isso aqui. Vejam a relação que há entre o livro de Esther e a escatologia bíblica. Nós podemos ligar aqui algumas coisas. Amã está ligado diretamente a Satanás, Assuero está ligado ao poder civil que é manipulado por Satanás, e o decreto está ligado à perseguição religiosa. Então, é derrotado pela justiça divina no tempo certo. Lá no livro de Esther, no capítulo 7, informa que enforcaram Amã na forca que ele preparara para Mardoqueu. Então, assim como Satanás será desmascarado diante do universo, será lançado no lago de fogo que ele mesmo preparou, porque ele semeia o mal, não é? O que está escrito aqui, não é? Então, o que nós temos aqui de raciocínio? A armadilha que Satanás preparou para os fiéis se volta contra ele. Esse é o raciocínio que está no livro de Esther, não é? Como nós podemos entender as mensagens proféticas que estão simbolizadas nessas duas grandes personagens, uma contando uma história ali do povo de Israel, que é Ruth, e outra contando outra história, um pouco mais adiante, né, no tempo, que é a rainha Esther. Ambas estavam vivendo momentos de grande instabilidade. E como Deus usa, né, do seu projeto para erguer e salvar pessoas que são fiéis. E no caso de Esther, em particular, a história nos conta, usando Amã como símbolo de Satanás, o que vai acontecer com Satanás. Como ele manipula os poderes, como ele vai fazer com que, no fim, o Estado se erga contra os filhos de Deus, como ele vai fazer decretos de morte, mas como Deus usará a própria ideia de Satanás contra ele mesmo, e ele será destruído. Muito bem. Aqui nós temos um quadro, que é um infográfico, né, mostrando as relações entre Amã e Satanás. Inimigo declarado do povo de Deus, Satanás inimigo dos fiéis, movido por orgulho e desejo de adoração, movido por orgulho e desejo de adoração, manipulador de poderes terrenos para decretar a morte dos judeus. Satanás também é manipulador de poderes para perseguir o povo de Deus. Amã é derrotado pela justiça divina e Satanás da mesma forma. Então,
é uma lição cheia de informações que são para os últimos dias. E aqui eu tenho um quadro que é a síntese do padrão profético. Aqui está o pulo do gato, ou a lógica mais importante desse estudo desses dois livros que nós acabamos de ver. Então, nós temos aqui o propósito divino em relação às profecias. Por que Deus diagnostica com antecipação coisas? Por que Ele nos dá profecias? Qual é o propósito divino em relação a isso? E qual é a reação esperada por Deus daqueles que estão estudando as profecias? Então, em relação à desordem, Ele revela a desordem com o propósito de diagnosticar o pecado. O pecado gera desordem. E qual é a reação que Ele espera? Reconhecimento e humildade por parte dos seus filhos. Em relação à exposição das consequências, Deus antecipa as consequências através das profecias com o propósito de mostrar o colapso da desobediência. E espera que o povo de Deus, ao ver isto, se arrependa e clame por salvação. Em relação ao aspecto que a profecia apela à esperança, o propósito divino é oferecer restauração e futuro em Deus. E a reação esperada é fé, obediência e compromisso renovado. Então, o que é que nós temos aqui? Um padrão profético. Qual é o padrão? Primeiro, Deus revela a desordem. Segundo, Deus expõe as consequências. E, em terceiro lugar, Ele apela à esperança. Esse é o padrão. Então, qual é o propósito desse padrão? Diagnosticar o pecado, mostrar o colapso da desobediência e oferecer restauração. E qual é a reação que Ele espera do povo de Deus? Reconhecimento e humildade, arrependimento e clamor, fé, obediência e compromisso renovado. Bom, e finalmente nós temos aqui, Esther é o tipo da igreja que age como corredentora sob o Goel Supremo. Isso aqui é o corolário da lição, é o fechamento do raciocínio. Assim como Boaz prefigura Cristo como o Goel legal e redentor, Esther prefigura a igreja fiel, que intercede e consagra, que intercede, se consagra e assume riscos por amor ao povo e à missão. Ou seja, o que nós estamos vendo agora, nesse momento, é como os dois livros estão entrelaçados. A igreja é um instrumento designado por Deus para a salvação da humanidade. Está em Atos dos Apóstolos, página 9. Como a igreja remanescente, ou seja, comparando Esther com a igreja remanescente, Esther age sob silêncio aparente de Deus. Prevalece pela fé, jejum, consagração e coragem. Rompe com o medo e entra como intercessora diante do trono, como a igreja em tempo de angústia. Então, há uma relação muito grande entre os dois livros, Esther e Ruth, relacionados com o povo de Deus. E, finalmente, Deus é o Goel invisível do livro de Esther. Embora Deus não seja mencionado diretamente em nenhum versículo de Esther, ele é o protagonista oculto. Ele provê a posição de Esther no palácio, ele desmascara o inimigo no templo, ele reverte o decreto de morte e ele exalta seu povo. Uma relação direta com o que vai acontecer conosco no final. Tudo isso são ações típicas de um Goel e apontam para Deus como o Redentor soberano, mesmo quando ele está silencioso. Muito importante isso que a gente está vendo. Eu sinceramente não tinha noção, e olha que eu sou adventista de anos, eu não tinha noção que esses livros tinham dimensões proféticas tão amplas, tão profundas, e que nos mostram como reagir, nós que somos o povo que estamos agora, né, dentro da igreja, como reagir diante dos problemas que nós enfrentamos.
Nós estamos enfrentando esses problemas quase todos os dias, mas isso vai ter um recrudescimento para o final forte demais. E esses livros estão nos ensinando como reagir. O que o povo de Deus precisa? Antes de nós entrarmos aqui, vou voltar rapidamente aqui. O povo de Deus precisa se consagrar, precisa não ter medo do silêncio de Deus, precisa prevalecer pela fé através de jejum, consagração e coragem. E precisa romper com o medo quando o perigo for muito forte. Essa é a mensagem que nós temos para concluir. E agora podemos ir para a interligação dos temas diários da lição, né? Os temas diários relacionados com o tema central, mas também relacionados com o auxiliar. Então, nas lições de domingo, segunda e terça, nós vamos encontrar o assunto do auxiliar, que é o poder da bondade. Essa situação aqui, irmãos, nós precisamos entender. Essa lição é muito importante, precisa ser estudada com carinho. Nós precisamos de exercer o poder da bondade. As lições de quarta e quinta-feira vão falar de Esther, que usa o poder da bondade, mas também o poder da beleza, ou seja, o caráter. E isso são assuntos importantes para uma igreja que está vivendo num momento de grande crise. Muito bem. A aterrissagem para essa semana é a seguinte: toda a luz do passado, toda a luz do presente e que alumia até o futuro, conforme revelada na palavra de Deus, é para todo o que a aceita. A glória dessa luz, que é a própria glória do caráter de Cristo, deve manifestar-se no cristão individualmente, na família, na igreja, no ministério da palavra e em cada instituição criada pelo povo de Deus. Todas estas coisas devem ser, no plano divino, figuras do que pode ser realizado a favor do mundo. Devem constituir símbolos do poder salvador das verdades do Evangelho. Esse é um trecho da meditação matinal com o título A Graça Maravilhosa de Deus, no dia 9 de agosto. Então, já consagradamente, nós vamos levando para o fecho, não é? Que é a frase que está no verso para memorizar e que tem toda a lição dentro dela. E o rei estendeu-lhe o cetro que tinha na mão. Isso aqui está falando em relação a Esther, mas a igreja precisa ter a beleza de Esther para que Deus, que é o rei, estenda o seu cetro para nós também. Muito bem, então vamos à aplicação e quero que vocês leiam comigo. A crença de que pertencemos ao povo de Deus e nossa religiosidade não devem nos levar à tristeza, ira ou orgulho, mas a adotar um código de ética sério. Assim como Ruth era gentil e amigável com todos ao seu redor, devemos nos esforçar para ser igualmente amáveis com nossa família e com a sociedade. É autoaplicativo, né? Esse trecho lido aí, né? É intuitivo. Não podemos olhar esses exemplos sem analisar, né, quais foram as causas de recuperação dessas pessoas. De Ruth nós temos o exemplo de bondade extrema. Ela vai com a sogra e diz todas aquelas frases que nós conhecemos, mostrando uma bondade muito grande com a sogra. E Esther, os comentaristas dizem do caráter dela. Eu li alguns comentários sobre o livro de Esther, mostrando que ela era de uma bondade extrema, se preocupando com detalhes, se preocupando com os serviçais do
do palácio de Assuero. A bondade, que é a misericórdia, é a segunda palavra-chave no reino de Deus. Então, nós temos que copiar isso. É claro que isso é um fruto do Espírito. E por conta disso, nós teremos que orar pedindo ao Espírito que nos dê essa dimensão. Então, lhes convido para que oremos. O bondoso Deus e Pai, passamos agora por um estudo que é minimamente empolgante. São os dois personagens do Velho Testamento, Ruth e Esther. Ruth é um livro pequeno, Esther também é um livro pequeno, mas que gera uma força espiritual tão importante, com tanta simbologia. O que nós queremos, bom Deus, é que o exemplo dessas duas personagens possam influenciar o nosso espírito de tal maneira que a bondade seja um traço do nosso caráter. Nós pedimos isso confiados na sua promessa. Diz que se nós pedíssemos, o Senhor nos daria. E esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Professores, uma lição incrível, é ou não é? Eu fiquei encantado de poder entender camadas proféticas que, para mim, ainda estavam ocultas. Lembrem que o Descomplicando, a palavra descomplicar é abrir as pregas, né? Abrir para que a gente compreenda. E foi o que o autor da lição fez essa semana conosco, abrindo muitas pregas que estavam nesses dois livros e que esclareceram muita coisa. Vejam só, professores, que a missão é descomplicar. O próximo episódio vai ser ainda mais interessante e eu lhes convido para estarmos juntos na lição de número 12. Nos vemos lá.